de hoje eu vou te passar um guia para você perder 10 quilos até o final desse ano, até o final de 2025. E vai ser um guia prático, nada de muita neurose, e eu vou trazer para vocês pontos muito importantes que vocês precisam prestar atenção se você está no estado de sedentarismo, de obesidade, de sobrepeso e não se movimenta, está com excesso de peso e quer perder esse excesso de peso, se você quer começar a mudar os seus hábitos. Com esse guia que eu vou te passar, passo a passo, até o final desse ano, você vai conseguir perder muito peso e com grandes possibilidades de perder até esses 10 quilos, porque é matematicamente e fisiologicamente possível que a gente consiga perder 1 quilo por semana de maneira saudável. E como a gente tem 8 semanas mais ou menos até o final do ano, mais o peso que a gente perde de retenção hídrica nas primeiras semanas, é muito possível você perder até 10 quilos até o final desse ano. E esse guia é para você que está completamente sedentário, completamente parado, está se sentindo perdido, não sabe por onde começar e está querendo um norte, está querendo algo para começar a modificar no seu dia para que você consiga começar a colher esses resultados de redução de peso. E aí eu vou estruturar tudo aqui passo a passo, de uma maneira em onde uma coisa vai levando a outra e a gente vai desde o iniciante até um pouco mais avançado. No princípio, logo nos primeiros pontos que a gente vai abordar, são aqueles pontos mais simples e de acordo com o decorrer do vídeo eu vou trazer alguns pontos um pouco mais específicos que vão exigir um pouco mais de dedicação, mas pode ficar tranquilo que vai ser muito simples de vocês aplicarem isso no dia a dia de vocês e começarem a perder peso. Ponto número 1 e muito importante que vocês comecem a controlar: reduza a sua ingestão de bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas, além de terem aquela quantidade calórica absurda, elas também causam efeitos fisiológicos negativos. Então, só para vocês terem ideia, cada grama de álcool é mais ou menos igual a cada grama de gordura quando a gente fala de calorias. Corresponde a 9 calorias. E se você é aquela pessoa que gosta de beber, de tomar uma cervejinha, que facilmente toma 1 litro de cerveja, saiba que em 1 litro de cerveja você tem em média 420 calorias. Isso é o suficiente para poder acabar com o seu déficit calórico. E se você é daquelas pessoas que bebe mais, bebe facilmente 2, 3 litros de cerveja, a gente pode multiplicar esses 420 pela quantidade que você consegue ingerir. E como é líquido, você consegue ingerir grandes quantidades. Então isso pode facilmente sabotar o seu déficit energético. Mesmo que você só beba no final de semana, se você não tiver controle dessa quantidade de bebida, você vai facilmente ingerir 1.500, 2.000, 3.000 calorias apenas de bebida alcoólica, apenas de cerveja. E existem também alguns fatores fisiológicos onde a bebida atrapalha o emagrecimento, mas esse daqui é para ser um guia prático, então foca nas calorias. Só de beber você ingere muita caloria e geralmente quando você bebe você come, então tudo isso vai fazer com que o seu aporte calórico na dieta seja muito maior do que aquilo que a gente espera. E às vezes você se esforça durante a semana e chega no final de semana você consome muita bebida alcoólica, o que te coloca em superávit e você não emagrece. Então comece a controlar a sua ingestão. Se você acha muito difícil cortar a bebida alcoólica, se você tem algum problema para isso, ao menos reduza drasticamente a quantidade e beba de maneira apenas social. Isso já vai te ajudar a melhorar bastante. Um outro ponto é, fique de olho naquilo que você consome junto às bebidas alcoólicas. Quase sempre quem consome bebida alcoólica junto consome petiscos, alimentos com muito sal, muita gordura, geralmente fritos. Isso aumenta ainda mais o aporte calórico. Então a gente precisa começar a controlar isso, porque a gente precisa bater as metas até o fim do ano, a gente precisa reduzir o seu peso corporal. E além de todo esse problema com o aporte de calorias, com os problemas fisiológicos, no outro dia você amanhece sem ânimo, você passa 2, 3, 4 dias ali de ressaca, não consegue treinar, não consegue se hidratar direito, não consegue fazer seu cardio, e isso vai gerando uma bola de neve que impacta negativamente de uma forma muito grande nos seus resultados.
Então, vamos começar a controlar isso. Para a gente continuar com esse guia, você precisa encontrar a sua quantidade de calorias, a quantidade de calorias que você precisa consumir ao longo do dia. E para isso a gente vai usar uma fórmula muito fácil da gente encontrar essa quantidade calórica, que não é 100% assertiva, mas lembra que aqui a gente está fazendo um guia prático. Então, estou tentando te entregar algo que você consiga ainda hoje fazer ali rapidinho, calcular e começar a colocar no seu dia a dia. Sem muita neurose, sem muito cálculo exato, é algo que você vai realmente conseguir fazer de forma bem superficial, mas que já vai ser o suficiente para começar a te trazer resultados. E aí a gente precisa fazer um cálculo simples. Você, a depender do quadro em que você se encontra, vai multiplicar o seu peso por um número. Se você é uma pessoa que não está num quadro de obesidade, você vai pegar o seu peso e multiplicar por 25. Isso vai te trazer uma quantidade calórica. Se baseie nesse número para consumir essa quantidade de calorias por dia. Então, só de fazer essa conta, a gente já encontrou quantas calorias você precisa ingerir por dia. Já se você é uma pessoa que está num grau de obesidade, a gente pode reduzir ainda mais esse número. Então, ao invés de você multiplicar o seu peso por 25, você vai multiplicar o seu peso por 12. E isso vai te trazer um resultado de quantidade calórica. E você vai utilizar essa base para basear as suas escolhas alimentares e estar sempre dentro daquela quantidade calórica estabelecida pelo cálculo. Ao decorrer das semanas, é muito importante que a gente vá refazendo esses cálculos para poder a gente readaptar suas calorias. Mas não esquenta muita cabeça com isso não precisa ficar muito neurótico. O seu peso vai cair gradativamente ao longo das semanas e todo final de semana, quando você se pesar, você refaz o cálculo para que você se mantenha dentro da quantidade calórica ideal para o seu objetivo. E mais uma vez, lembra que isso aqui está sendo elaborado de uma forma simples para começar a te trazer uma solução. Existem fórmulas muito mais assertivas e muito mais complexas de fazerem esses cálculos, mas eu estou tentando trazer uma solução para você, para amanhã ou até hoje mesmo você já começar a colocar em prática. Não ficar protelando isso e acabar não começando. Ajusta calorias, perde gordura. Semanas vão se passando, ajusta as calorias, continua perdendo gordura e assim a gente vai semanalmente fazendo os ajustes. Outro ponto muito importante durante o seu processo de emagrecimento é a ingestão das proteínas. Então a gente também precisa prestar bastante atenção nisso. Vocês já sabem, ou se não souberem, existem 3 macronutrientes: carboidrato, gordura e proteína. Aqui a gente vai bater muito na proteína, porque a proteína é um macronutriente essencial para a gente fazer a manutenção da sua massa magra. E com base na sua ingestão de proteína, a gente evita que você perca massa muscular durante o seu processo de emagrecimento. Então lembra, calculamos suas calorias, agora a gente vai calcular de uma forma muito simples as suas proteínas. E elas podem girar ali desde 1,8 até 2,1, 2,3, 2,5 gramas quilo, varia muito de um pesquisador para o outro. Mas o que a gente sabe é o seguinte: 1,8 gramas de proteína por quilo corporal já é o suficiente para te trazer uma boa ingestão de proteínas. Então não precisa passar muito disso, até porque acima de 1,8 as literaturas são meio nebulosas. Então você define 1,8 que a gente já garante que a sua ingestão de proteína diária vai estar boa o suficiente para fazer a manutenção da sua massa magra durante o seu processo de emagrecimento e evitar que você perca essa massa magra ao longo desse processo. E para isso a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez para calcular as calorias. Você vai pegar o seu peso e multiplicar por 1,8. Isso vai te trazer a quantidade de gramas de proteína que você precisa ingerir ao longo do dia. E ingerir a quantidade exata de proteínas vai te trazer muitos benefícios. Primeiro, vai aumentar a sua saciedade. Segundo, vai ajudar no seu gasto calórico, porque a proteína ela tem uma termogênese mais elevada. E terceiro, vai fazer a manutenção da sua massa magra, como eu falei anteriormente. Então, calcula as calorias, calcula as proteínas e o resto você encaixa, sem muita neurose nisso, tá? 1,8 grama de proteína para cada quilo corporal e encaixa tudo isso dentro da sua quantidade calórica. Pronto, já é o suficiente. Encaixar suas refeições dentro da sua rotina também é algo extremamente essencial. Muitas pessoas elas se apegam ali a uma quantidade engessada de refeições, como por exemplo 4, 5, 6 refeições no mínimo por dia ou comer de 3 em 3 horas, e por conta de engessar isso elas acabam não conseguindo fazer nada. Então você aí
vai se concentrar em fazer aquilo que é possível no seu dia. A melhor dieta é aquela dieta que você consegue fazer. Então, se você consegue fazer apenas 3 refeições no seu dia, faça 3 refeições no seu dia. Se você consegue fazer 4, faça 4. Não importa. Defina isso de uma maneira que você consiga realizar uma rotina alimentar, que você consiga encaixar essas refeições de forma que você faça. É melhor do que você colocar 1, 2, 3 refeições a mais do que você conseguiria fazer normalmente e você não consiga seguir nada. Não faça nem as que você planejou, nem as que você conseguiria fazer. Então, lembra de encaixar dentro da sua rotina. Um dos maiores vilões quando a gente pensa em ingestão calórica entre as refeições é justamente as pequenas refeições, aquele bom e velho beliscar, as coisas que você acaba não contabilizando. Tanto que eu tenho certeza que se eu te perguntar, você vai dizer para mim que você nem come tanto assim. Isso é porque as suas refeições principais, as refeições que realmente deveriam ser feitas da maneira correta, você não faz. Só que as pequenas ingestões calóricas ao longo do dia se tornam grandes quando a gente vai calcular a densidade energética daquilo que você está comendo. Então fica de olho nessas coisas que você belisca, suspende isso, encaixa as refeições que já são do seu dia a dia, sem muita neurose, e coloca aquela quantidade calórica com aquela quantidade de proteína que a gente acabou de calcular dentro dessas refeições que já é possível para que você faça. Entrando em outro ponto muito importante que vocês acabam se esquecendo e que é crucial, principalmente para que nessas primeiras semanas você consiga perder uma quantidade um pouco mais elevada de peso, é hidratação. A maior parte das pessoas não faz o básico, que é beber água. É algo que você consegue fazer de forma muito simples, que basicamente você não vai pagar, porque a água pode-se dizer que é algo muito barato, se não de graça, e a gente consegue já reduzir vários quilos de retenção de líquidos. E para isso você pode usar 2 estratégias. Você começa o dia bebendo 500 ml de água e ao longo do dia você encaixa 500 ml antes e 500 ml depois de cada refeição de líquido. Isso vai fazer com que você consiga bater a água que você precisa. Se você quiser ser um pouco mais assertivo, a gente pode facilitar isso multiplicando o seu peso corporal por 30, que no caso seriam 30 ml. Isso vai trazer para você a quantidade de água ideal que você precisa beber naquele dia. E aí você providencia uma garrafa maior, você providencia algo que você consiga carregar e isso vai facilitar a sua ingestão hídrica ao longo do dia. Se você não for dessas pessoas que conseguem controlar bebendo na garrafa, utilize essa estratégia que eu te falei. 500 ml de água ao acordar, 500 ml de água antes de uma refeição, 500 ml de água no final. Além de te tornar uma pessoa hidratada, vai facilitar te trazendo saciedade. E se você tiver problema com ingestão de volume alimentar, isso vai facilitar, porque no momento da refeição ali vai te deixar um pouco mais saciado ou saciada. Treinamento. E aqui é muito importante a gente salientar que existem diversos níveis de treinamento e que você precisa entender em qual nível você está para você saber do que você precisa. Como esse vídeo aqui ele está sendo direcionado para as pessoas que estão querendo começar a se mexer, sair do sedentarismo, sair do sobrepeso, sair da falta de movimento, a gente precisa entender que a gente precisa apenas se mexer. Então você não tem necessidade de treinar 6, 7 vezes por semana, de fazer aeróbicos em intensidade extremamente alta, sair correndo pelo meio da rua. Não, apenas treine, encaixe isso na sua rotina. Se forem 3 vezes, 4 vezes na semana, perfeito, 40 minutos, 50 minutos já é excelente. Lembra, você está num quadro de sedentarismo, você não está se movendo. Então qualquer exercício que a gente encaixar no seu dia, principalmente musculação, já vai começar a te ajudar demais e te trazer benefícios enormes. Outra coisa é o aeróbico. Se você está começando agora, se você não se movimenta muito, se você é uma pessoa que realmente é muito sedentária, só de você começar a andar, isso já vai te trazer benefícios muito grandes. Então, se você não tem muito tempo ao longo do seu dia, só tem ali 40 minutinhos para treinar 3 vezes na semana, treine.
esses 40 minutos 3 vezes na semana e torne o seu dia mais movimentado. Movimente-se mais ao longo do seu dia. Então, se você iria na padaria comprar pão ou comprar qualquer tipo de coisa, de moto ou de carro, vá andando. Se você mora no primeiro, no segundo, no terceiro andar e desce todas as vezes de elevador, coloque alguns lances de escada no seu dia. Existem inclusive literaturas que mostram pra gente que subir lances de escada aumenta a expectativa de vida média, porque ajuda as pessoas a saírem do sedentarismo. Simplesmente o fato de aumentar os seus passos ao longo do dia já vai ser o suficiente para aumentar a sua atividade, consequentemente aumentar o seu gasto energético e a gente começar a ter uma redução de peso, uma redução de gordura corporal. E nesse momento o seu treino também não precisa ser algo extremamente elaborado. Lembra, eu só quero que você comece a se mexer. Então, se você só for treinar 3 vezes na semana, divide o seu treino em corpo inteiro e faz isso toda semana, as 3 vezes. Isso já vai ser o suficiente para começar a te trazer estímulos de manutenção de massa magra, elevar seu gasto energético e trazer os benefícios fisiológicos da musculação para sua rotina. E com o passar das semanas, a gente vai progredindo em cima disso e com o passar dos meses, a gente vai para treinos mais avançados e mais elaborados. Mas agora, eu só quero que você se preocupe em treinar. Falamos de alimentação, falamos de hidratação, falamos de treino e agora a gente tem que falar de sono. Regule seu sono. Vamos ajustar coisas simples e que, quando a gente fala de higiene do sono, as pessoas costumam não levar muito a sério por serem coisas que parecem ser bestas. Como, por exemplo, arrume o seu quarto de forma que ele fique realmente escuro, sem entrar a luz da rua. Se possível, coloque uma luz branco quente, aquela luz mais amarelada. Evite levar o celular para a cama. Evite mexer no celular 1-2 horinhas antes de dormir. Evite televisão ligada ou filmes de ação, de terror. Prefira uma leitura. Coisas desse tipo fazem com que o seu sono seja muito mais renovador, muito mais recuperador e te traga uma qualidade de sono muito maior. E o sono é um pilar fundamental, não só pelo fato da recuperação, mas pelo fato de que a gente tem uma série de hormônios que são produzidos durante o seu sono. E não só isso, mas também a regulação do nosso ciclo circadiano. Esse ciclo, ele regula a liberação de hormônios quando a gente acorda e quando a gente vai dormir. E se você tem um sono de qualidade ruim, todo esse ciclo de liberação hormonal fica bagunçado. Então, vê essas dicas que eu falei agora aí de ajustar o seu quarto, alguns pontos que você pode evitar, que eu tenho certeza que o seu sono vai melhorar bastante. E por fim, monitore o seu peso. Tudo aquilo que o ser humano metrifica, ele controla de forma mais eficaz. Mas aqui tem um ponto muito importante que é o seguinte: você não precisa se pesar todos os dias, basta que você se pese ao longo das semanas. Metrifique, mas sem excesso. Se você ficar se pesando todo dia, você vai entrar em neura. Por quê? O nosso peso ele flutua muito por conta de N fatores. A gente tem retenção de líquidos, a gente tem fluidos corporais, a gente tem muita coisa. A gente tem casos de pessoas que têm o intestino preso, então elas não evacuam todo dia. Então, resumindo, o seu peso vai flutuar muito dia após dia. O que importa é, numa média semanal, a gente ter resultados para menos. Então você vai se pesar todo sábado ou todo domingo, em jejum, depois de ir ao banheiro, você sobe na mesma balança e pega o seu peso. E aí você registra isso toda semana. Põe lá a data e o peso, a data e o peso. Por quê? Primeiro, isso vai fazer você ter contato visual com aquilo que está sendo o seu resultado, porque você está controlando o seu peso de forma semanal. Segundo, isso vai nortear as suas novas decisões. Lembra que a quantidade de calorias que a gente calcula é baseada no seu peso. A quantidade de proteínas que a gente calculou é baseada no seu peso. Então, controlar esse peso semanal vai fazer com que, de acordo com o seu peso for caindo, você consegue recalcular a rota e continuar tendo resultados a longo prazo. E com todos esses pontos sendo ajustados e você colocando em prática, eu tenho certeza que o seu peso vai começar a cair e a sua gordura corporal vai começar a baixar. Lembra, essa daqui não é a forma mais assertiva e mais complexa de fazer um cálculo dietético, de fazer um cálculo de volume de treino, de nada disso. Mas é algo que torna possível que você saia do sedentarismo. É algo que torna possível que você perca essa ideia de que para que
que você comece a perder peso, para que você comece a perder gordura, você precisa de algo muito complexo. Não. O seu nível de complexidade de treinamento, de dieta, de manipulação de variáveis, ele aumenta de acordo com que o seu nível aumenta. Então, se você hoje é uma pessoa que não treina, sedentária, não bebe água, não faz dieta, não controla em nada a sua ingestão de calorias, bebe muita bebida alcoólica, não dorme direito, começar a ajustar esses pontos simplesmente dessa maneira fácil que eu trouxe para você, já vai ser o suficiente para começar a te trazer resultados. E justamente pela existência desses vários níveis de necessidade de acordo com a fase que você se encontra, eu tenho meus produtos que podem te ajudar aqui. Então eu tenho desde o Clube do Treino, que é uma comunidade onde a gente tem vários módulos disponíveis para você. Temos módulos de nutrição, módulo de treinamento, a gente tem uma comunidade onde a gente tem pessoas que estão com o mesmo objetivo, a gente traz desafios, traz premiações, a gente tem diversos treinos disponibilizados 3 vezes na semana, 4 vezes, 5 vezes, iniciante, intermediário, avançado, todos com vídeos de execução e observações. Para vocês que estão começando, esse é o ponto ideal, porque vocês vão estar nessa comunidade com pessoas que têm o mesmo objetivo e vão ter acesso a coisas práticas. E tenho também a minha consultoria, que aí já é para um público mais avançado, aquele pessoal que já treina, já teve resultados e está querendo aperfeiçoar ainda mais a performance e a estética. Os 2 links vão estar aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser minha ajuda, tanto sendo iniciante, querendo começar a se movimentar, o Clube do Treino é para você. Ele vai trazer tudo o que você precisa para começar a ter resultados. E se você já é avançado e está querendo um suporte detalhado, a minha consultoria ela é para você. Eu vou conseguir mudar o seu físico em pontos específicos. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com esse vídeo de hoje. E lembra, a gente precisa começar a acertar pontos básicos, que isso já vai ser o suficiente para te trazer resultados excelentes. E de acordo com que você for evoluindo, a gente vai progredindo na complexidade dos seus planejamentos de treino, dietético e manipulações. Obrigado por me assistirem, tamo junto, let's bora!